Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiramente agradecer a Vossa Excelência e aos ilustres membros da comissão pela oportunidade que me deram de poder também, pretendo eu, dar alguma contribuição a esse importante momento da arbitragem no Brasil. Seguindo o que o senhor falou, vou dar algumas informações a respeito de nossa instituição. O CANCER-CBC está completando agora em setembro 34 anos de atividade. Fomos a primeira entidade brasileira fundada em 1979 para administrar arbitragens. É uma entidade sem fins lucrativos que não remunera também seus membros estatutários, quais sejam o presidente, 5 vice-presidentes e o secretário-geral. A direção compreende ainda um conselho consultivo formado por ex-presidentes, pelo presidente em exercício e por pelo menos mais 5 árbitros eleitos. O CANCER-CBC também se compõe de várias comissões, algumas permanentes e outras constituídas com tempo limitado para a execução de determinadas tarefas. Entre as permanentes, eu cito a Comissão dos Jovens Arbitralistas, a Comissão para a Internacionalização, a Comissão de Promoção da Mediação, a de Promoção da Arbitragem no âmbito da propriedade industrial e tecnologia e promoção da arbitragem na administração pública e ainda o Grupo de Estudos de Arbitragem do professor Guido Soares. Nosso serviço, e esse entendemos que é o papel da instituição arbitral, é dar o maior grau de previsibilidade possível às partes. E sendo uma entidade privada, podemos nos adaptar melhor aos anseios do mercado, uma vez que temos um canal aberto a críticas e discussões. Somos uma instituição certificada pelo ISO 9001 desde 2004, quando completamos 25 anos de atividade. Esta certificação e a obediência às normas do 9001 nos proporciona uma padronização de procedimentos da Secretaria, bem como nos obriga a uma avaliação anual com pesquisas de satisfação dos usuários. E tenho a honra de comunicar a esta ilustre comissão que o nível de respostas entre bom e ótimo não tem sido menor do que 90%. Assim é que nós construímos uma reputação e um crédito de confiabilidade das instituições e hoje temos como resultado alguns números muito expressivos. Arbitragens instituídas desde 1979 até o momento, 391 arbitragens. Arbitragens em andamento no momento, 125 arbitragens. Verificamos também um número crescente dessas arbitragens. Nos últimos 4 anos, nós tivemos uma média de 55 procedimentos iniciados por ano, sendo que, vejam a progressão, em 2010, 48 procedimentos, 2011, 63 procedimentos, 2012, 64, 2013, até ontem, 48 procedimentos iniciados. Nós temos, até o que tabulamos em dezembro de 2012, mais de 12 bilhões de reais em disputa nos procedimentos encerrados e os que estavam em andamento até aquela data. Sentenças arbitrais proferidas em 2012, 38. Média de duração dos procedimentos arbitrais encerrados em 2012, aproximadamente 13 meses e meio. Nossa entidade, eu posso dizer, sem falsa modéstia e sem querer diminuir as demais, é a única apontada como referência no exterior. Nós temos, em função disso, convênios de cooperação com a CAN Santiago, que é uma das mais importantes câmaras de arbitragem na América hispanoparlante, a Câmara de Milão, que tem sido repetidamente nos últimos anos a segunda entidade arbitral
na Europa a receber arbitragens, perdendo apenas para a CCI. A Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Indústria e Comércio de Lisboa, há um convênio com a DIS, que é a principal organização alemã de arbitragem. Recentemente, fomos procurados pelo Centro de Arbitragem e Mediação de Viena para estabelecermos um convênio, assim como com as Cortes de Arbitragem de Madrid, que é a mais tradicional daquele país. Falando agora um pouco da lei de arbitragem. A lei de arbitragem, isso eu falo muito no exterior, portanto, eu estou sendo muito veraz quando repito isso aqui. A nossa lei de 96 é uma lei moderna, simples e flexível, que eu acho que são as grandes virtudes da lei. Moderna, simples e flexível. A rigor, sem qualquer prestígio e menoscabo a essa ilustre comissão, entendemos que até não haveria necessidade de alteração da mesma, uma vez que pontos bastante controvertidos dela já foram devidamente aparados pela jurisprudência dos nossos tribunais, que tem sido, digamos, a magistratura brasileira tem sido extremamente amistosa com a arbitragem e, principalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado, com muita sabedoria, pontos controvertidos que ainda as deficiências de redação da lei anterior permitem. Entretanto, a obra humana sempre pode ser melhorada, né? Embora todo o processo legislativo nos cause muita preocupação, porque não adianta sair um projeto muito bem elaborado da comissão e ele depois, na sua tramitação pelo Congresso, né, acabar sendo uma espécie de árvore de Natal, uma série de penduricalhos, de projetos absurdos, horríveis, que estão engavetados por sua falta de necessidade e inclusive de fundamentos doutrinários, acabem se engastando nessa nova lei. Nós temos a expectativa que a comissão saberá zelar pela minuta que daqui sair. Agora, o Brasil ainda hoje é um país respeitado internacionalmente na sua arbitragem, tem uma intensa produção científica, por conta disso é respeitado. O CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, hoje é uma entidade respeitada universalmente, né? Nossos árbitros são utilizados em arbitragens internacionais pelas mais reputadas entidades do mundo, né? E o país vem sendo adotado cada vez mais como sede de arbitragens internacionais. Posso mesmo testemunhar pelos números da minha Câmara, e eu sou uma pessoa, não sou engenheiro, nem economista, mas eu trabalhei durante muitos anos numa firma de engenharia, então me animei a fazer estatísticas, e tenho várias estatísticas a respeito de tudo que os senhores quiserem perguntar em matéria de números e da nossa atividade. Nós hoje temos uma percentual crescente de arbitragens internacionais, que está na ordem de 17%, subindo para 18% na nossa Câmara, né? Precisamos, portanto, continuar construindo essa reputação, né? E manter a reputação, que é muito importante. Muito bem. Agora, vamos àquilo que eu acho que, na minha visão, de uma pessoa que está há muitos anos à frente da arbitragem, na administração, já estou com 6 anos como presidente, fui antes 8 anos vice-presidente executivo, já fui presidente da entidade entre 92 e 95, antes da lei, portanto. Quer dizer que, na minha visão modesta, entendo que nós deveríamos manter nesse projeto uma compatibilidade bastante importante com a Lei Modelo Uncitral. A manutenção do sistema monista, que eu acho que é uma grande vantagem, inclusive tem atraído, no meu ponto de vista, arbitragens internacionais para o Brasil, né? Uma melhor disciplina do tratamento das medidas urgentes, ou seja, enquanto não estiver instalado o tribunal, a competência para medidas judiciárias precisa ficar claro, as medidas
preparatório precisa ficar claro que é do judiciário. Ainda existe muito juiz de primeira instância que, achando que tem uma cláusula compromissória, vai procurar o centro de arbitragem. Ou, pior ainda, se a pessoa já protocolizou um requerimento de arbitragem, aí é difícil conseguir que o juiz examine o procedimento. E sabemos todos que entre uma protocolização de um requerimento de arbitragem e o início da arbitragem propriamente dita, com a instalação do tribunal, muitas vezes demora 3 meses por aí. E sempre também, não por lentidão ou por burocracia, mas por medidas que preservam o interesse das partes, principalmente relacionado à exposição da figura do árbitro, né? E depois, quer dizer, o tal negócio, depois de instalado o tribunal arbitral, sim, aquela medida que foi outorgada pelo juiz estatal poderá ser reforçada ou alterada por decisão do tribunal arbitral. Estabelecer também, a lei devia estabelecer claramente quais são as únicas possibilidades de intervenção do Poder Judiciário. Antes da instalação, medidas de urgência, coerção das medidas determinadas pelo Tribunal Arbitral, as medidas que hoje são disciplinadas pelo artigo 7º da lei atual, ou seja, cláusula vazia, quando existe recalcitrância de uma das partes, e o controle posterior do procedimento apenas nos casos previstos em lei, quer dizer, estabelecer isso claramente e que são números clausos. Os advogados não podem ficar inventando coisas, não é isso? Outras sugestões. Esclarecer que a arguição de nulidade da sentença arbitral, se veiculado no bojo de impugnação ao cumprimento da sentença, só serão acolhidos se estiverem no prazo decadencial, que hoje é de 90 dias e que, no nosso entendimento, deve ser mantido. A prescrição, que já foi falada pelo nosso amigo Roberto Teixeira das Costas, eu acho que precisa se estabelecer, seja no Código Civil, seja numa disposição da lei que altere o Código Civil, claramente, para a garantia dos usuários da arbitragem, que a protocolização do requerimento de arbitragem interrompe a prescrição. Arbitrabilidade em direito societário e poder público. Previsão sobre a possibilidade de sentença parcial e também colocar na lei o sigilo arbitral, que só seria derrogável em procedimentos envolvendo entes da administração pública. Achamos que a redação, com a devida vênia, ouso sugerir que a redação deve ser cautelosa. Nós temos que evitar a todo custo um novo questionamento sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem. Nós que estávamos à frente de uma instituição na época, percebemos o quanto se desgastou naquele período do questionamento. Não disciplinar entidades arbitrais. Eu sei que existe uma tendência que eu acho nefasta de se pensar em disciplinar as entidades arbitrais. Isso vai ser mais uma jabuticaba brasileira se vier a lume. Porque, na verdade, não existe no mundo civilizado da arbitragem disciplinas e estabelecimento de regras para entidades arbitrais. A lei atual foi muito sábia. Ela mencionou sempre en passant as sociedades arbitrais. Além do que, Excelências, não podemos esquecer que a Constituição Federal estabelece claramente a liberdade do direito de associação, quando as únicas limitações em relação às associações são de ordem constitucional, ou seja, não se pode associar para se praticar fins ilícitos ou para ter atividades paramilitares. O corpo de árbitro da nossa instituição, ele é um corpo estabelecido, primeiro, ele não é obrigatório. Os coárbitros podem ser escolhidos pelas partes. O presidente do tribunal, em princípio, deve ser da nossa lista de árbitros. Nosso corpo de árbitros sempre foi considerado um grande ativo nosso. Nós, quando alteramos o nosso regulamento, nossa última alteração entrou em vigor em janeiro do ano passado, nós ficamos 3 anos
estudando, auscultando, e os nossos clientes, os advogados cujos escritórios são nossos usuários, acabaram concluindo que deveríamos manter a lista de árbitros, né? Como falou o Roberto Teixeira da Costa, não estou tanta intimidade em me chamar de Roberto. Fique à vontade, fique à vontade. Na verdade, a liberdade das partes, em termos de vontade, se realiza num primeiro momento quando ela opta pela arbitragem em lugar da justiça pública. Em segundo lugar, se optou por arbitragem, ela pode optar entre a arbitragem ad hoc e a arbitragem institucional. Se ela optar por arbitragem institucional, ela tem várias entidades para escolher. Se ela escolhe uma entidade que tem esta regra tem que ser obedecida. Isso não é limitação, isso é jogo de advogado que quer impor. O advogado brasileiro, de uma maneira geral, quer impor a sua vontade sobre a instituição arbitral. E nós precisamos manter as instituições arbitrais brasileiras respeitáveis. Eles, de uma maneira geral, querem fazer aqui o que não ousam nem pensar em fazer na CCI. Porque na CCI, os árbitros, ninguém sabe como são escolhidos. Você indica, você não sabe se a sua indicação vai ser aceita ou não. Doutor Se não for Straub, aceita. pode concluir, por favor. Portanto, então, na verdade, o que eu desejaria deixar é este recado. Construtivo, num sentido, e, de outro lado, pedindo que, efetivamente, deixem livres as entidades que devem ser livres. Obrigado.